Então, essa é uma temática sempre difícil. Acho que por isso que essa semana eu recebi tanta mensagem dos outros professores perguntando: você vai mesmo dar aula, está tudo certo? Eu falei: não, está tudo certo. E porque esse realmente é um tema um tanto quanto espinhoso, ao meu ver, muito mal compreendido e muito refutado por aqueles que não conhecem a doutrina como tal, mas apenas aquele senso comum popular, né, de que pecado é essa conta corrente com Deus, aquela coisa inalcançável, que você está sempre no débito, numa sociedade que é muito humanista, em que o ser humano está à frente de tudo, no domínio. É muito complicado você manter uma conta corrente desse tipo, né? Vamos orar antes de começar. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, todos que estão. Abençoe aqueles que não podem estar aqui por motivo de saúde também. Abençoe os nossos queridos que estão com problema de saúde, aí ainda lidando com qualquer tipo de dificuldades pessoais também, familiares. Abençoe a vida de cada um deles e abençoe o tempo que vamos estar aqui juntos, que seja para a honra e glória do teu nome e que haja compreensão daquilo que a tua palavra diz. Em nome de Jesus, amém. 1 de João 1, de 8 a 10, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Afinal de contas, o que é pecado? De acordo com a Bíblia, não de acordo com o que dizem que é o pecado. E é interessante que é uma das palavras, é uma das doutrinas mais apresentadas da Bíblia. Está sempre muito claro, sempre mostrando que o pecado separa o homem de Deus e o homem do próximo. Então não é uma simples contabilidade que mostra o que é certo, o que é errado, quem é bom e quem não é, mas é muito mais do que isso. Romanos 2, de 1 a 12, Romanos 3, 10 a 26, Romanos 5, de 12 a 21, nós não vamos ler por causa do tempo. De acordo com esses versículos, é todo e qualquer desvio, erro ou decisão contrária à lei de Deus. É sair do caminho certo. Salmo 103, 10. É errar o alvo. E o alvo é cumprir a lei de Deus, sua justiça, o padrão estabelecido por Deus para a nossa vida, nosso comportamento. É a falta de conformidade a essa lei de Deus. O que é essa lei de Deus? Que é uma outra questão um tanto mal compreendida e mal falada. Quando você abre aí o seu YouTube, vai ver os canais, né? Você vai ver que muitos se apresentam hoje como evangélicos. Aliás, eu poderia dizer que quase todo mundo hoje se apresenta como evangélico, né? Esse dia alguém falou que tem um site chamado OnlyFans, que tem gente que posta alguma coisa lá e que diz que é evangélico. Eu falei, então, não é nada novo, porque com essa onda de ser evangélico light, né, low profile, ter virado meio que moda no Brasil, né, é meio que um certificado de autenticação ou certificado de qualidade para a pessoa, né? Ela é uma religiosa, ela acredita em Deus, ela segue os preceitos de Deus. E quando as pessoas não vão para a Bíblia, não conhecem a lei de Deus, fica muito complicado você fazer uma conexão profunda e verdadeira, coerente, entre aquilo que a palavra de Deus está dizendo e aquilo que o ser humano faz. Então é muito normal, numa sociedade instantânea, em que qualquer coisa que você lê tem que ser com um parágrafo,
e que você faz um dos mais fortes sistemas de comunicação empresarial, governamental, 140 caracteres, vocês imaginem como é que é você hoje estudar uma doutrina bíblica com 140 caracteres. O que é pecado? Talvez desse para colocar, eu não uso, eu não tenho Twitter, mas talvez desse para colocar, errar o alvo, todo e qualquer desvio da lei de Deus. Não sei nem se deu para fazer isso tudo em 140 caracteres, né? Porque não são palavras, são caracteres. Então, numa sociedade instantânea de comunicação rápida, em que se lê apenas as chamadas, os leads das matérias, e já se pressupõe que é tudo aquilo que está dito, né? Sem precisar ler, sem precisar se aprofundar, quando você vai tratar de uma doutrina bíblica, que exige uma certa profundidade, é aí que talvez esteja boa parte do problema que nós enfrentamos hoje com essa doutrina tão importante. Sem dúvida, alguns pontos da doutrina chegam a ser um pouco mais de difícil compreensão, né? E estamos aqui falando para uma turma de pessoas que têm um certo nível de leitura, de conhecimento bíblico. Aí você traz um diálogo, né, todo um linguajar, um vocabulário mais acessível a todo mundo aqui. Mas é claro que em outros ambientes, né, que não tem essa mesma educação, esse tipo de educação, no sentido mais amplo da palavra, é mais complicado você lidar com determinados assuntos. No entanto, na história da igreja, sempre foi um assunto muito importante e nunca foi deixado de lado. E esse é um marcador para aqueles que são em detrimento daqueles que não são, daqueles que aceitaram em detrimento daqueles que não aceitaram, daqueles que procuram fazer a vontade de Deus em detrimento daqueles que procuram fazer a própria vontade e, quando possível, manipular Deus e supostamente aquilo que entendem como Deus e a palavra de Deus. Não há pecados mais ou menos graves, né? Essa é uma outra questão que muitas vezes, no senso comum, a gente acha que tem pecados mais graves e pecados menos graves, né? Talvez por causa de uma colocação de Jesus de um pecado sem perdão, né? Algumas pessoas puxam para si essa frase e dizem, olha, isso aqui é um pecado imperdoável, isso aqui é uma coisa imperdoável, isso aqui é algo absurdo, né? Para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, é muito fácil entender o pecado como um fator de distanciamento e restrição sem solução para o ser humano, né? Já vi também alguns debates e alguns pregadores, alguns supostos aí, mestres, dizendo que o pecado, que a lei de Deus é algo tão inalcançável que a gente está sempre no débito e a gente está sempre devendo, e aquilo ali é algo muito distante da nossa realidade. Mas isso também é uma falta de conhecimento mais amplo da palavra de Deus. Volto a dizer, é mais a ideia da troca do senso comum, porque infelizmente muito daquilo que nós acreditamos não é decorrente de uma leitura aprofundada, uma leitura sistemática, por isso nós estamos aqui, de um estudo sistemático de determinadas doutrinas, né? Por quê? Porque as doutrinas são as colunas que vão dar sustentação para a sua fé. E no momento em que todos os valores estabelecidos, históricos, tradicionais, são colocados à prova, você questiona absolutamente tudo, né? Por que não questionar também as doutrinas e por que não questionar uma doutrina tão antipática como essa, né? Porque é uma doutrina que, para muita gente, se chega aqui, o pastor está pregando sobre pecado, e aí fala de pecado, fala de juízo, fala de vida eterna, fala de morte eterna. O cara diz, poxa, essa aqui é uma igreja que eu não quero estar. Então você quer estar onde os sistemas psicológicos, muitas vezes aparentados como os cristãos, estão apresentando para você algo para dar e manter o seu conforto. Mas para quem conhece a palavra de Deus e entende, lê a história dos homens de Deus,
né, por esses anos aí todos, vai ver que essa consciência de pecado, do próprio pecado e da lei de Deus, faz as pessoas se tornarem melhores, né? Faz pessoas melhores, faz um mundo melhor, né? Daí essa incompreensão que ela, em geral, parte e é promulgada, e é divulgada, e é repassada, gritada em alto volume por aqueles que não entendem sequer o que é a doutrina do pecado. Bom, alguns tipos diferentes, palavras gregas para traduzir pecado. Hamartia, errar o alvo. Parábases, ou parabases, passar do limite. Paraptoma, passo em falso. Anomia, falta de sujeição à lei. Então, essas palavras, elas dão um pouco de guia para aquilo que é a nossa compreensão de pecado, são palavras retiradas do Novo Testamento. O pecado também pode ser por omissão, é bom ter isso em mente, né? E aí, para alguns, isso torna a questão mais complicada ainda, porque se já está difícil cumprir aquilo que eu sei e aquilo que eu tenho que fazer, pecar por omissão também pode ser um pouco mais complicado, diante de todo esse fantasma que tem sobre a palavra pecado, né? De onde vem o pecado? Essa é uma outra questão também complicada, teologicamente, nesses debates populares, né? Que é, como é que Deus permitiu que o pecado viesse para o ser humano? Não poderia ter sido tudo tranquilo, certinho, né? Sem queda, e não daria para Deus ter perdoado todo mundo. Aí tem uma doutrina, né, que é o universalismo, que é uma doutrina que diz que no final de tudo Deus vai, grosso modo falando, no final de tudo Deus vai dizer, tá legal, tá todo mundo aprovado, não precisou fazer, o Enem que vocês fizeram foi só para fazer para poder um sustinho, então vamos para a nossa geração Nutella agora passar todo mundo direto, tá uma beleza, e vamos que vamos, né? Acontece que há uma outra doutrina muito importante, que é a doutrina da santidade de Deus, né? Que a partir dessa doutrina da santidade de Deus é a doutrina da nossa santidade, nossa santificação, que nós naturalmente ou como consequência da salvação devemos buscar a santificação, né? E essa santificação tem direto confronto com a palavra pecado e com a doutrina do pecado. Então, a santidade de Deus não permite que haja qualquer contato ou relação entre ele e o pecado. A Bíblia nos conta que o pecado surgiu já no mundo angelical. Deus criou os anjos e os fez bons, Gênesis 1:31, mas em determinado momento surge o orgulho, soberba, desobediência em um grupo de anjos. Houve uma rebelião. E aí nos faz entender também que, consequentemente a isso, o pecado é uma rebeldia contra Deus da nossa parte. Como é que ele chegou à raça humana, né? Nós já sabemos que Deus criou o homem perfeito. Você tem lá o início do Gênesis, que é um outro... Eu acho engraçado ou talvez triste, todas as vezes que você tem uma doutrina ou textos bíblicos que confrontam certas seguranças humanas ou inseguranças humanas, é feito um forte questionamento da validade da existência, da relevância ou não desse texto bíblico ou dessa doutrina, né? Então é muito comum um questionamento aos primeiros capítulos de Gênesis, para não dizer Gênesis todo, mas mais fortemente os primeiros capítulos, porque são capítulos em que há ali todo o plano de Deus, que nós vamos estudar mais adiante, todo o plano de Deus para a humanidade, né? E para alguns essa é uma visão tanto quanto dependente de Deus e de uma tradição, porque alguns experimentos, de acordo com os padrões científicos, não podem ser feitos
em relação àqueles, de acordo com determinados padrões científicos. É bom lembrar. Não podem ser feitos ou testados diante daquele texto bíblico apresentado ali em Gênesis. Então é muito comum as pessoas duvidarem daquele início ali e dizerem, não, isso aqui é tradição babilônica, tradição de outros povos que foi encorpado porque era o senso comum que acontecia. Nós acreditamos diferente. Acreditamos que aquilo que está ali é palavra de Deus e, portanto, para nós é regra e é normativo, não é questionável. Ainda que tenhamos dúvidas com alguns pontos, mas em essência toda a história e tradição religiosa judaico-cristã se deriva desses primeiros capítulos de Gênesis. Então, foi ali em que, no Pacto das Obras, acontece um momento chave para a humanidade, e ali é quando a gente presencia a ocorrência do pecado, da entrada do pecado na humanidade. E ali o ser humano começa a se distanciar da vontade de Deus. A gente, às vezes, gosta de observar a natureza, essa revelação que a natureza apresenta, para nós, que a gente consegue dizer, puxa, isso aqui é obra de Deus, do Deus Criador, isso aqui é lindo demais. O colorido de um tucano, de uma arara, o nascimento de uma criança, os milagres que a gente vê, resposta às orações, etc. Tudo isso nos faz darmos graças a Deus e glorificarmos o nome de Deus, entendendo isso aqui é obra de Deus. Mas também nós vemos algumas coisas que a gente diz, puxa, isso aqui é coisa que não estava nos planos de Deus. Originalmente não era para ser dessa maneira. E o resultado da entrada do pecado é que traz uma série de alterações dos propósitos de Deus. E essas alterações, elas são decorrentes do afastamento, do distanciamento, da rebeldia, Porque se você tem alguém ou o ser que, de alguma forma, criou tudo isso e que está no controle de tudo e que tem para você manual de regra e de fé e prática, seja do seu tempo de oralidade até o seu tempo de escrita e o próprio tempo de compartilhamento, de troca de experiência, de relacionamento e de comunhão da igreja, porque tudo isso é uma forma de passar aquilo que Deus deixou para nós. Nós passamos muita coisa pela oralidade. Estou aqui falando, é uma oralidade. Então, apesar de tudo isso, você vê que pessoas se dispõem a fazer exatamente o contrário daquilo que está ali. É fácil lidar com o pecado? Não, não é fácil lidar com o pecado. É pura e simplesmente uma questão de escolha? Não é pura e simplesmente uma questão de escolha. De acordo com a Bíblia, você precisa da ação do Espírito Santo na sua vida para fazer qualquer coisa relativa à vontade de Deus. Mas, de fato, é resultado de uma natureza decaída por conta do pecado dos nossos antepassados, por conta de Adão e Eva, e é uma natureza decaída que transformou muitos elementos, os quais nós ainda conseguimos ver a glória de Deus, a presença de Deus. É só você lembrar do Salmo 19 e tantos outros momentos na Bíblia que você vê isso, mas também é resultado, a gente precisa entender que há um resultado negativo para tudo isso. Daí, talvez, essa questão do ser humano está sempre tão envolto com problemas e em determinadas circunstâncias. Às vezes eu chego a me perguntar por que o ser humano, quando não tem problema, ele procura problema. Algumas vezes eu gosto de ver aquelas séries de CSI, essas séries de crimes, e as aberrações, as coisas absurdas que os seres humanos fazem. É de espantar, as notícias que nós recebemos. Algumas maldades humanas são
demoníacas, são tão terríveis. Às vezes eu brinco dizendo, eu acho que esse sujeito é tão complicado que o diabo nem no inferno quer ele. Ele pode tentar dar um golpe por lá, pode fazer alguma coisa por lá, é um sujeito muito complicado. E você, de fato, vê pessoas que quase que invertem aquela imagem, ou se opõem àquela imagem que a gente tem, que é uma imagem ficcional, de um ser humano bom, porque é a proposta humanista, de o ser humano estar evoluindo, estar ficando melhor, que a sociedade ser melhor, né? Sendo que os maiores crimes da humanidade foram as maiores matanças, as maiores perdas humanas foram e aconteceram exatamente nos últimos 100 anos, após essas declarações e propostas de um mundo melhor sem a religião e sem Deus. Então, lidar com o pecado é sempre muito complicado. É complicado porque a gente, às vezes, tem uma imagem boa do ser humano. E quando você fala em pecado, você está querendo colocar uma manchinha naquele ser humano. Imagina você pensar que o seu nenenzinho recém-nascido já nasceu em pecado. Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. É muito difícil você pensar, esse ser puro, já ouviu essas expressões assim? Nossa, Ângelo, que é pediatra, deve ouvir isso direto, né? Esse ser puro, essa criança pura. E aí você tem toda aquela fantasia de que as criancinhas são puras, são seres sem pecado e tal. Muito de teologia católico-romana popular. Tá? Preciso ter em mente que muito da teologia evangélica, assim como a teologia católica, são teologias populares. Elas fazem parte do senso comum da religião no chão de fábrica, na cozinha, na sala, no bate-papo, no boteco, na internet, mas não fazem parte do corpo de doutrina, muitas vezes. Como procedeu o tentador, Gênesis 3, de 1-7, né? Aquela história que nós já conhecemos repetidamente, né? Provoca, tenta, e aí eu gosto muito de alguns teólogos que falam, né, de como essa tentação, ela utiliza uma meia verdade, que nada mais é do que uma mentira, para poder fazer os nossos antepassados sucumbirem, né? Porque C.S. Lewis fala que vocês devem ter, quem já leu aqui, né, Carta do Diabo, Seu Aprendiz, ou Cartas do Coisa Ruim, Cartas do Inferno, dependendo da edição que você leu e da edição atual que está aí, você tem o diabo lá, o mais velho lá, o mestre, ensinando o novo diabo, o diabinho, a tentar, né? E uma das coisas que ele fala em alguns momentos é: cuidado, você quando for tentar, você não seja tão aparente, não seja tão dramático, feio, visível, faça com sutileza e faça com usando algumas palavras deles em seu favor. E é isso que muitas vezes acontece. Acontece que quando as pessoas pensam em pecado, e elas pensam, estou pecando ou não, e o conceito de pecado, ele é sempre envolto com uma série de dúvidas, enquanto a Bíblia é extremamente clara sobre o que é pecado e o que não é pecado. Ele é sempre envolto com uma série de justificativas sobre o que é pecar e o que é não pecar. E é sempre envolto com o nosso sistema cultural em qualquer momento. Vejam vocês que no passado, você pecava, mas você tinha uma forma de, tendo condições, você ia lá e comprava o perdão dos seus pecados. Então, culturalmente, historicamente, sempre tivemos válvulas de escape para a realidade do pecado e para o dano que o pecado faz com a humanidade.
Por que veio o pecado? Bom, vamos lá. O pecado não iniciou por Adão porque ele tinha fraquezas morais ou até mesmo porque fosse inocente, pois Adão não era inocente. Ele era santo e justo. Foi criado perfeito à imagem e semelhança de Deus, e seu ato foi voluntário, responsável e culpável. É bom deixar isso também claro, né? Por que veio o pecado? E essa é uma das questões que eu comentei que é muito difícil as pessoas entenderem, né? Porque precisava disso, né? Isso aconteceu, mas deveria ter acontecido, não poderia ter sido de forma diferente, né? Eu falei do universalismo, né? Mas eu acho importante, eu gostei dessa frase aqui do Ângelo na apostila: Deus não quis criar robôs ou bonecos, mas criaturas racionais livres, com a capacidade de decidirem e escolherem por si próprios. Esse é um privilégio que nós temos. Ainda que em sua onisciência ele estivesse certo de que voluntária e responsavelmente o homem escolheria pecar, mesmo assim nos criou e proveu um caminho de redenção. Então, é preciso ter em mente que essa suposta possibilidade de Deus ter nos eliminado, nos isentado do pecado, ela não reflete uma beleza enorme nessa doutrina, que é a liberdade de escolha, que é essa possibilidade de nós podermos não sermos robôs para pura e simplesmente fazermos algo em que estávamos pré-programados. Quais são as consequências do pecado no homem? Eu vou abrir para umas perguntas depois desse tópico, porque eu imagino que vocês têm algumas perguntas. Já não somos exatamente aqueles homens e mulheres projetados por Deus e nem vivemos no mundo tal qual saiu das mãos de Deus. A imagem e semelhança de Deus em nós foi desfigurada. É preciso ter isso em mente. Assim, o final dessa história de redenção será em novos céus e nova terra, vividos por novas criaturas. Mas quais são as consequências? Primeiro, a separação de Deus. Deus não tolera o pecado. A santidade não convive com o pecado. Gênesis 3, 8 e 9. Culpa e corrupção. Essa culpa que é tão propagada, né, na sociedade atual em relação ao pecado, dizendo que o pecado só provoca culpa, ou que provoca muita culpa. Quando você vê Freud e tantos outros que trabalham com a mente humana, é sempre uma questão bem complicada quando você vai lidar com a palavra pecado por isso. Por causa da culpa que o ser humano carrega, e as consequências dessa culpa para cada um é individual. E cada um tem a sua capacidade de suportar tudo isso. É interessante que pela Bíblia, quando você vê o pecado e o ser humano que enfrenta e é confrontado para o pecado, veja o caso de Davi, ele é confrontado para o bem, para o crescimento e para o desenvolvimento dele como pessoa. Então não é simplesmente algo negativo que coloca um peso nas suas costas que você não consegue carregar. A culpa é a relação penal que o pecador tem para com a lei. É o merecimento do castigo, a satisfação da justiça. Pode ser satisfeita pessoal ou vicariamente, substituição, né, vicariamente. A culpa de Adão é imputada a todos os homens, assim como por Cristo a justificação nos é imputada. Boa parte do que eu estou falando aqui é uma introdução àquilo que outras aulas nossas apresentam ou apresentaram, vão apresentar. Essa corrupção é a distorção inerente ao ser humano caído para o pecado. É a chamada, no nosso sistema doutrinário calvinista e reformado, depravação total. Ou seja, a corrupção atingiu todas as partes da natureza humana. E mesmo tudo o que vier a fazer de bom, não estará motivado pelo amor a Deus e destituído de qualquer valor salvífico. João 5,42. Por fim, o terceiro ponto, a morte física, espiritual e eterna.
e a expulsão do paraíso. A Bíblia anunciou a morte como castigo ao pecado e não a detalhou diferencialmente em morte física, espiritual e eterna. Assim, esse castigo, por um lado, tem um aspecto abençoador, porque a morte física e a impossibilidade de acesso contínuo à árvore da vida garante o fim e a extinção deste corpo corrupto e decaído. Então, há a promessa de algo novo, de uma redenção. E, por fim, os castigos e consequências naturais do pecado, nós não podemos escapar. E aí, você tem as enfermidades, você tem os conflitos, você tem as guerras, você tem os descontores do ser humano que, diante daquilo que eu falei alguns minutos atrás, você fica se perguntando como o ser humano consegue ir tão fundo na sua maldade. Ao mesmo tempo que você vê outros seres humanos que conseguem ir de forma elevada à sua bondade. Mas a sensação que nós temos é que uma humanidade que educacionalmente estaria mais desenvolvida, ou num país em que nós temos 30 e poucos % da população evangélica, ou que se diz evangélica, e que cerca de 90% da população se diz cristã, deveríamos ter um país ou uma vivência menos exposta ou menos evidente de todos os sistemas decorrentes do pecado. Corrupção, maldade, não preciso nem entrar em detalhes, né, porque essa é a parte que você já vê em todo dia e toda hora. Não vou reafirmar aquilo que vocês estão acostumados a ver, mas a realidade é que essa exposição é pública e permanente. E você fica se perguntando, essas pessoas não têm um mínimo de respeito ao próximo, respeito àqueles que têm algumas dificuldades, né? E aí você tem uma série de episódios, inclusive os mais recentes. Queria abrir aí para perguntas e respostas, vamos aí por uns 10 minutos. Esse assunto de hoje é muito forte, muito difícil de tratar. Você falar assim, eu errei, parece menos pesado do que falar eu pequei. É uma palavra que ficou socialmente mal aceita. Cai mal. Falar pequei, pecado, pecador. Olha, chamar alguém de pecador, você vai cair qualquer hora numa dessas leis aí de ofensa. Outra coisa, esses dias eu conversando com uma pessoa que não é crente, comentando uma atitude que uma criança cometeu e um erro, errou uma atitude na frente dele. Foi uma atitude errada. Essa outra pessoa falou para mim, deu gargalhada. Aí a pessoa falou, já vai levar para o negócio de religião. Pecado, esse peso do pecado em cima, isso foi uma coisa de criança. E aí fica difícil você conversar. Ele parou a conversa porque eu não sabia nem como dar continuidade num assunto que, para mim, foi um erro, um pecado, e a pessoa não deu, eu fiquei assim, travada, sabe, um erro, uma atitude que uma criança teve, e eu não sabia, foi pecado, foi erro, só que para conversar com essa outra pessoa, eu fiquei travada, não sabia nem como explicar para uma pessoa que não. Então, eu acho que uma das questões é aquela que eu falei na introdução aqui, que são os conceitos errados que as pessoas têm sobre o pecado. É interessante uma pessoa que você falou que não é religiosa, supostamente, ou não é um evangélico praticante, e ela ter um conceito de pecado que nós evangélicos praticantes não temos. Veja o contrassenso da história.
ela elaborou para si, ela assimilou para si o conceito de pecado popularesco, o famoso senso comum. Não é o que a nossa doutrina diz. Para a nossa doutrina, o pecado, ele é curável. Ele permite uma restauração, ele permite você, inclusive, depois do pedido de perdão, se aproximar de Deus e do próximo, e você torna uma coisa feia numa coisa bela. Mas esse senso comum do que é pecado, que não é o que nós estudamos, não é o que nós temos na Bíblia, não é o que a nossa tradição mostra, né? Que, aliás, passem a reparar cuidadosamente, vocês que gostam de estudar, de ler a Bíblia, quantas concepções de doutrinas cristãs as pessoas têm errado e propagam por aí. É um negócio absurdo. É na questão da homossexualidade, é na questão do divórcio e novo casamento, é na questão do perdão, é na questão das questões raciais, é na questão econômico-financeira. Há uma série de concepções erradas, e eu diria que essa é uma das principais armas do inimigo, voltando inclusive para a carta do diabo ao seu aprendido, C.S. Lewis, que é exatamente você pegar uma verdade, transformar numa meia-verdade, que nada mais é do que uma grande mentira. E isso é disseminado de uma maneira que você fica meio que interrompido na comunicação. O que a gente precisa fazer? É conhecer a real profundidade da doutrina, ou das doutrinas, porque com certeza o nosso argumento é sempre em favor da salvação, do perdão, do melhor e das misericórdias que se renovam a cada manhã. A nossa proposta, o pecado, ele é negativo, originalmente negativo, mas ele é a possibilidade de algo belíssimo e positivo. Vai perguntar à família de todos aqueles que saíram dos presídios, recuperados, voltaram à vida social, voltaram para a família, os casamentos reconstituídos, os relacionamentos de pais e filhos reconstituídos por conta de uma palavra belíssima chamada perdão, após um pecado que nem a sociedade perdoou. Porque tem um detalhe: Deus é muito melhor e grandioso para perdoar do que a sociedade. É isso que as pessoas não conseguem compreender. E aí eles criam o conceito e botam na nossa conta: ó, isso aqui vai entrar na sua conta, porque você é cristão, você é evangélico. Mas na verdade a doutrina bíblica é exatamente o oposto disso. Você queria falar? Tirando dor. E eu creio muito que o plano da redenção é esse. Que assim,
Se vocês que são bons sabem dar boas coisas aos vossos filhos, imagine o Pai Celeste, não é o que a Bíblia fala? É. Por isso que a doutrina diz que você precisa contar com a ação do Espírito Santo. Não é vontade própria, não é ação própria, solitária, porque nas nossas doutrinas tudo se inicia, tudo perpassa e tudo termina em Deus. É tudo por aquilo que Ele fez em nosso favor. Nós não tínhamos força para coisa alguma e não temos força para coisa alguma. Mal conseguimos fazer o básico. Mas o amor de Deus, que preparou todo esse plano, é que trouxe para nós essa possibilidade de transformar aquilo, porque eu volto a dizer, a sociedade é muito mais cruel ao tratar o pecado do que o cristianismo, do que a Bíblia. Muito mais cruel. É ela que marca as pessoas e diz, essa aqui não tem mais solução. Nós somos os malucos, os doidos que dizem, nós achamos que tem solução para todo mundo. Teve para mim, pode ter para outros todos. Então... Mas eu acho que a sociedade, ela pensa assim, em relação aos pecados que ela classifica. Pecados que ela classifica. Não é todos os pecados, tem alguns pecados, ou muitos, que a sociedade gostaria de agasalhar e continuar com eles. Uhum. A gente tem uma amiga lá em casa, nos visitando, tomando café com a gente um dia lá em casa, ela se referiu a um pastor, desses pastores progressistas aí, não convém citar o nome, e ela falou assim, olha, eu gosto muito do evangelho pregado pelo pastor fulano de tal. Sei quem é. Porque é o evangelho sem a régua palmatória do pecado. Ou seja, ela quer o evangelho, não é só porque o pecado fosse definitivo, não é como se o pecado fosse definitivo e não tivesse cura. Porque nosso Deus nos apresenta cura, né? Nos apresenta o conserto para isso daí. Né? Ele antecipa para nós tudo. A questão não é essa, vamos dizer assim, para essa corrente de pessoas, de pensamento, eles gostam do evangelho, até acham simpático, mas não querem. Então, vamos lá, eles não gostam do evangelho, eles gostam do senso comum que é captado daquilo que supostamente é o evangelho, que a profundidade do evangelho, essas pessoas não conhecem. Mas do que você está me falando aí, imagino quem seja, vieram de imediato 2 ou 3 nomes à minha mente. O que é assustador para mim, que conheço essas pessoas há algum tempo, é que eles fazem uma pregação de uma suposta teologia evangélica sem o pleno conhecimento da teologia evangélica que eles pretensiosamente estão questionando. Olha, desculpe interromper, eu acho que eles têm conhecimento. Eles são pessoas preparadíssimas, Agora, existe uma maldade. Às vezes, você ouve a fala dessas pessoas, você começa a ouvir, você até pensa, já aconteceu comigo, começar a ouvir uma determinada pregação, e eu falei assim, poxa, hoje o cara está falando uma coisa legal. Lá pelas tantas vem ele. Ou seja, tem uma maldade no negócio. Tá bom? Então, sem dúvida tem uma maldade.
E tem um pecado nesse negócio, sem dúvida. E aí, sabe, por que eu estou te falando isso? Por que eu quis colocar isso? Porque chega um momento que o confronto é Inevitável. inevitável. O que eu acho estranho nessas pessoas é a desonestidade intelectual. Por quê? Estou pensando aqui rapidamente em 3 nomes, que eu conheço os 3. Que no passado, eles ensinavam aquilo que... Você vai olhar, tem mensagens e gravações dele dizendo o contrário do que eles dizem hoje. E aí, num certo momento, entra uma coisa muito importante no componente da existência humana, que é o tal do ego. A vaidade. Quem viu aqui aquele filme Advogado do Diabo, vai lembrar que no final, acho que é Al Pacino, né? Que era lá o diabo, consegue de novo, lá no finalzinho, dar uma puxada no cara, dar uma olhada para a câmera e fala: vaidade, meu pecado predileto. E a minha sensação com alguns desses é isso. Porque não há honestidade histórica pela história deles, teológica pela teologia que eles já conheceram. Mas há uma necessidade de relevância vaidosa. Então, é muito estranho e assim, eu já não me espanto, porque eu já achei numa certa época que eu tinha assistido de tudo, acabei assistindo outras coisas que eu não imaginava, então não fico tão espantado. Mas se você pega registros em livros, em vídeos, em áudio, do que esses 3 que eu estou pensando, que possivelmente sejam uns que você está falando aí, assim como do outro lado, daquele que embate contra eles, que é o Malafaia, você também vê coisas dele do passado, que era uma toada, e agora virou para outra toada, em vários sentidos, e está tudo registrado. Eu acho que o que é preocupante também é que eu acho que a vaidade, o orgulho, deixa as pessoas de um jeito que elas esquecem que há registros daquilo que foi falado, né? Que eles mesmos falaram por anos, né? E tem afirmações contundentes, do tipo: se não fosse por isso ter me alcançado, eu estaria morto no meu pecado, teria morrido. Coisa do tipo. Então, isso funcionou numa época e agora foi o quê? Reformado e atualizado? É isso? Foi feita uma atualização da Bíblia, é isso? Então, não querendo entrar em detalhes, mas é mais ou menos isso aí. Mas você acredita? Tá. Não fala, porque aí ele vai fazer o arremate aqui do... Você acredita que mesmo esses homens, né, que se dizem os pastores, essa membresia, como Deus usou o jumento, pode usar ele para converter pessoas, levar pessoas a Cristo? Olha, vamos lá. Pergunta bem complexa, vou tentar dar uma resposta simplória. É porque eu conheço uma pessoa que foi É isso aí, pode acontecer. Então, vamos lá. Vamos lá. Você tem sempre, no meio dessas pregações, boa parte das doutrinas, ainda são as doutrinas bíblicas que nós acreditamos. Em determinados pontos que mexe com a relevância social, a vaidade e a fama deles, é que ali começa a ter uma sacudidela, né? Tive um caso de um desses, que eu não vou dizer o nome, que chegou para mim e falou assim: você assinou aquele manifesto que fulano mandou ontem à noite? Você estava no grupo. Falei: estava. Você assinou? Não. Por que você não assinou? Porque eu não vou assinar um manifesto que eu não concordo com muita coisa, porque não teve um debate, eu acho que ele é tendencioso nessa questão, eu não devo nada para ele, não assinei, acabou. Se ele não gostar, não gostou. Cara, eu assinei, mas já estou arrependido. Mas o que houve? É porque os presbíteros da igreja me chamaram para uma conversa, era dia de aula, me chamaram para uma conversa e tal, e cara, eu vou ter que
cancelar minha assinatura, mas fulano não vai mais falar comigo. Foi o que aconteceu. Bom, qual foi a preocupação dele? Foi a defesa da verdade? Não. Foi a defesa da sua própria imagem, daquilo que ele era e do seu emprego na igreja. Então, como ele tem um belo salário, deveria ter pensado melhor antes de assinar o tal do manifesto, porque o manifesto ia contra boa parte daquilo que acreditava a sua igreja e os principais mantenedores da igreja. Depois de você, Ângelo, fala então. Só em cima do conhecimento. Eu estava estudando um documentário, nesse documentário se falava da igreja aprovada da união homossexual. Aí ele entrevistava. Então ele coloca que eu tenho muito conhecimento, porque ele disse o seguinte, está todo mundo igual à graça de Deus. Não quer dizer... Obama era membro da Trinity Church, em Chicago. Eu fui visitar a igreja dele. Quando fui visitar a igreja dele, eu, naturalmente, quem me conhece sabe que eu sou editor de livro. Acabou o culto. Bom, primeiro que só tinha eu e mais 2 ou 3 que não éramos negros. Era um bairro de negro, uma igreja essencialmente voltada para essas questões. Quando eu fui para a biblioteca, para a livraria, tinha livro de Malcolm X e vários outros livros que estimulavam o conflito entre as raças. Não apenas a legitimidade dos erros do passado, não é isso, mas é um conflito proposital entre as raças. Então, claro, depois ele acabou conflitando com esse pastor dele, porque o pastor ficou tão radical, não sei se você lembra da história, o pastor ficou tão radical que ameaçou a reeleição dele, se eu não estou enganado, a reeleição, e ele rompeu com o pastor. Mas eu fui visitar. E era toda uma pregação, toda a igreja era voltada para essa questão de conflito, de reparação e etc. Não que eu ache que não tenha havido erros e que não tenha que ter reparações e ajustes, mas o conflito permanente. Então, o Obama é um cara que vem, como muitos americanos, né, de uma tradição histórico-protestante. A própria universidade dele, de Harvard, foi criada pelos presbiterianos e congregacionais. Então, você queria falar e depois eu... Pessoal, é o que vai
Bom, Na verdade, todos nós somos pecadores, cada um no seu pecado. Ninguém tinha coragem de atirar a primeira pedra. A questão é que, graças a Deus, veio a obra misericordiosa da cruz por todos nós. E quem nunca pecou? Agora, tem muita gente sentindo dor. A questão da dor é crucial. E a igreja de Cristo tem que abraçar os Mas essa culpa só quem tem o Espírito Santo. irmãos, olha só, eu sei que o assunto é gostoso, polêmico, né? Mas eu queria voltar aqui para o tema, né? E digo assim, a respeito disso, duas coisas. Primeiro, não entrando em nomes, obviamente, Marcos falou em 3, na minha cabeça veio 4 fácil. E eu acho assim que a grande questão é a busca por apresentação de um evangelho edulcorado, aquele evangelho palatável. Não que eles não conheçam o verdadeiro evangelho, mas chegou um momento em que a onda está caminhando toda para um lado, e aí eu me vi fora da onda, fiquei na arrebentação, então eu pego uma prancha de surf e começo a entrar na onda. E aí eu vou adequando o meu evangelho, fazendo ele se tornar mais edulcorado, mais docinho, e aí eu entro e aí me torno midiático de novo. Então, toda vez que eu estou fora da mídia, estou fora da arrebentação, eu quero fazer de tudo para entrar, e é aquilo que Marcos falou sobre a vaidade. Agora, duas coisas. Segunda coisa que eu queria falar. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus, não somos nós que iremos julgar isso. Quem vai julgar é Deus. Então, fica calmo. Ninguém vai pedir tua opinião no fim. Ninguém vai vou botar o fulano para o céu ou para o inferno. O que é que você acha? Não vai acontecer isso. Fica na paz. Quem vai botar para dentro ou para fora é Deus. E Ele conhece o visível e o invisível, o possível, o provável, o improvável, o oculto e o declarado. Então é Ele que vai julgar. Fica na paz. E ainda por fim, sobre esse tema, que não foi sobre isso que eu levantei, não nos cabe julgar, irmãos. Então, fica também tranquilo, não se arroube ao direito de ficar dizendo isso, aquilo. Se alguém pedir a tua opinião, você fala com amor, mas você não foi nomeado por Deus juiz de ninguém. Então, não há por que você ficar confrontando e julgando ninguém. Se alguém te perguntar, já vou te deixar a palavra. Se alguém pedir a tua opinião, não se omita, mas não se arroube o direito de julgar ninguém, tá? Mas não foi sobre isso que eu levantei para falar. Eu queria retomar a palavra da irmã ali de trás sobre a questão do pecado, da dor e do amor. Só dizendo uma coisa, ainda que seja bem verdade o que ela falou, eu só quero levantar uma questão que a gente precisa entender daquela forma com uma ressalva. O mesmo Deus do amor é o Deus da santidade e o Deus da justiça. Se a coisa fosse tão light assim, ele não mandava o filho morrer na cruz. Existe também uma santidade ofendida pelo pecado. E houve uma lei e uma punição apresentada. De maneira que o mesmo Deus que ama infinitamente, ele é santo infinitamente e ele é justo infinitamente. Quando ele diz que aquele que pecar morrerá, morrerá. E para não morrer, ele mandou o filho morrer no lugar dele. Então, cuidado para a gente não levar aquela verdade, que é verdade, ao extremo e achar que todo mundo, no fim, por causa do amor, Deus então vai salvar todo mundo. Não vai salvar todo mundo. O próprio Jesus fala do sofrimento do inferno. Então, não adocique também o pecado. Não, mas não é bem assim. Ele é amor. É sim, é amor, mas é justo e santo. E ele não aceita e não convive com o pecado. Aquele que pecar, morrerá. E Paulo é muito incisivo e claro nas suas doutrinas, no livro de Romanos, falando sobre o preço do pecado, que é a morte. Então, não é apenas a questão da dor, que é uma questão às vezes até subjetiva, mas é uma questão de uma ofensa, que desobedeceu a Deus e haverá uma pena para isso. Entendeu? Só para retomar a questão do julgamento,
que ele era feito, Samuel. Senhor, quando que te vimos com fome, sede, forasteiro, nu, doente ou preso, e não te socorremos? E ele responderá com essas palavras: em verdade, eu digo, todas as vezes que deixaste de fazer a um desses, mas que foi a mim que deixaste de fazer, irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para o eterno. Eu só senti falta na postura, essa questão, tá vendo? Assim, o pecado, em que Jesus aponta a falta de amor do ser humano, a falta de humanidade do ser humano, como sendo, para mim, a questão principal. Assim, nós nos preocupamos muito com a questão moral, pelo assim, eu acho que é porque é muito mais impactante, assim, moralidade da época, né? E aí, julgamentos morais são muito mais práticos do que o julgamento das questões que Jesus coloca. Quando é que eu deixei de fazer alguma coisa muito mais importante do que eu fiz? Eu deixei o ser humano do meu lado morrer de frio, deixei o ser humano do meu lado morrer de fome. E aí Jesus então coloca no julgamento essa falta que eu senti falta na mão. Vou inserir, obrigado, esse texto lá na abertura da apostila, quando eu falo sobre o pecado da omissão. Obrigado. Então, Helder, eu falei aqui num certo momento que a gente cria as nossas doutrinas e os nossos sistemas a partir do que a gente consegue coletar. E isso é repassado adiante. Então, por exemplo, eu não sinto o menor desconforto em relação à igreja evangélica pensar diferente daquilo que está sendo colocado por você no versículo bíblico. Acho que o apelo de alguns de que a gente só pensa em pecado no sentido moral. Aqui na Betânia, por exemplo, nós temos uma prova de 5 andares que estamos sobre ela, que nós não estamos preocupados só com as questões morais. Aqui você funciona a Avante, que dá apoio à comunidade aqui atrás. Não, que é uma ênfase, não é isso? Então vamos lá. Essa ênfase Dá muito mais hipótese a gente ficar perdendo tempo, desculpa falar assim, com questões de julgamento moral. É muito prático. Então, porque apontar o dedo para o pecado moral é muito mais fácil, porque a verdade é essa, que todos nós não temos condição, nenhum ser humano, de apontar o pecado do outro. Aí volta para o que o Flávio falou. Esse julgamento não nos cabe. É isso que eu quero enfatizar. A gente perde muito tempo com questões morais e deixamos o principal. Porque Jesus, você vê no julgamento que Jesus fala, não fala em questão moral, porque não há pecado que ele enxerga aqui, quando essas palavras não são mesmo no jeito. Tem a ver com a questão da desumanidade. Quando um país, quando um povo, né, deixa milhões de pessoas passarem fome, e o outro, aí eu me coloco nesse papel, estou vendo um mendigo na minha porta, passando fome, não estou dando nada. Acho que esse pecado é o pecado que nós podemos, não é dizer, você tem que fazer isso, mas é colocar em nossa consciência o seguinte: o que eu estou fazendo para impedir que isso ocorra? Então, Heber, volto a dizer, volto a dizer que eu acho que essa é uma questão, assim, que também é muito do senso comum, de que pecado, a gente está sempre preocupado prioritariamente com questões morais. Porque, por exemplo, nós entendemos doutrinariamente, isso aí está nas nossas doutrinas oficiais, escritas, de que a principal desumanização do ser humano vem a partir do pecado. Vem para ele como ser humano, afastamento de Deus, e para o afastamento dele para com o próximo. Então, isso é o ponto de partida. Esse ponto de partida vai fazer eu querer ter mais do que o outro, eu sobrepor, eu não ligar para o outro e coisas do tipo. Então,
E também entendemos, pelas nossas doutrinas, que algumas opções do ser humano, elas são erradas, porque vão desumanizar o ser humano e fazer pior para ele. Essa questão, por exemplo, da homossexualidade, ela entra nessa categoria nas doutrinas cristãs. Ela não entra na categoria necessariamente, pura e simplesmente, do pecado moral. Ela entra, se você ler os livros mais profundos sobre o assunto, ela entra exatamente no lamento pela desnormatização daquilo. Porque não é biologicamente normal, não é isso. E aí o que se quer... Deixa eu só terminar de falar, deixa eu só terminar. Sim, deixa eu... Mas, Heber, me desculpa, mas eu acho que é uma distorção sua, porque, na verdade, se você olhar as pregações e os livros e etc., que é a documentação daquilo que nós fazemos e registramos, você tem um grupo pequeno que enfatiza isso, que grita alto. Não, na minha posição é fato. Se quiser, eu te mostro a literatura publicada. Se isso não serve como base... Não, mas eu não estou falando de confissão de fé apenas, estou falando das doutrinas que nós temos como um todo. As doutrinas que nós temos, ela não enfatiza a questão moral apenas. Ela enfatiza o afastamento do ser humano e do ser humano. E do ser humano com Deus. Entendendo que eu nunca ouvi dizer que na igreja evangélica, pelo menos das que eu participei, Presbiteriana, Batista e algumas outras que eu prego, Assembleia de Deus e etc., que você tem que afastar o homossexual. Que você tem que ser contra o homossexual. Mas eu também não acredito que a única coisa que nós temos que falar, e eu já estive bastante envolvido com isso, é que a nossa questão é apenas a ação e o bem social ao próximo. Não, é o próximo como um todo. Ele é como um todo, ele deve ser respeitado como um todo, porque toda essa gama de ação social do Ocidente que nós temos, ela existe por conta de uma doutrina bíblica, de que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus e ele é digno só por isso, seja ele homossexual, seja ele ladrão, assassino, corrupto, político de esquerda, político de direita. Ele é ser humano à imagem e semelhança de Deus. Então, mas eu acho que você que está enfatizando demais isso, que eu não vou... Mas isso é diferente do que a gente tem falado, Isso é diferente do que a gente tem falado? Se você olhar a apostila, está dizendo isso. Não, é você que está recorrendo, eu não toquei no assunto hora nenhuma disso. Deixa eu só terminar então, que já estamos finalizando. Depois a gente pode conversar aí sozinho. A Bíblia nos ensina a pecaminosidade universal do homem. Acho que um versículo bom para isso é Gálatas 3:22. Essa pecaminosidade humana, ou seja, sua tendência indomável à prática de pecado, é uma herança desde o nascimento. Portanto, a culpa mesmo antes dos pecados pessoais. E qual a relação entre o pecado de Adão e essa universalidade? Essa relação é exatamente a relação de que todos nós somos pecadores. Ninguém é superior a alguém por questões morais, éticas ou mesmo o cumprimento da lei, porque pelas nossas doutrinas, a lei não salva, o cumprimento de determinadas normas e padrões não nos salvam. O que nos salva é a graça de Jesus e a confiança de que essa graça vai nos permitir superar o pecado que todos nós temos. Por quê? Porque fomos gerados em pecado e há um plano de redenção para a nossa salvação. Alterou o livre-arbítrio o pecado? Esse é o último ponto. Por um lado, sim, por outro lado, não. Em certo sentido, o homem não perdeu a liberdade de escolher segundo o seu querer e segundo a disposição do seu coração, porque essa é uma outra questão que muita gente coloca. Mas espera aí, eu sou calvinista, eu sou predestinado, eu sou eleito. E aí como é que fica? Eu vou ter escolhas? Né? Isso é bem importante.
O ser humano tem capacidade para conhecer, sentir e decidir entre as diferentes opções morais e espirituais, tornando-se assim responsável por elas. Por outro lado, a corrupção do pecado com que ele nasce e sua consequente depravação o torna intrinsecamente incapaz de direcionar-se livremente para o supremo bem de Deus e para as coisas concernentes à salvação. Calvino diz que o homem age mal por vontade própria e não por coação. Isso vai um pouco diferente da ideia de que o ser humano é bonzinho, né? Que é uma ideia bastante humanista. Por fim, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos 3, 10, se quiser estender, vai até o 12. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8, 7. Vamos terminar? Você quer orar? Como nós temos um dos professores, pastor, que é o Davi, ele acabou de sair e falou: Ângelo, temos um horário a cumprir, eu tenho que obedecer o pastor da igreja, né? Arrematando, Helder, achei que a sua participação é muito clara, justa e correta. Acho que em nada se opõe àquilo que o Marcos e a gente tem falado. Todas as vezes que a gente esquece de falar o lado social, o lado do apoio, o lado da ajuda, da intervenção, a gente está realmente omitindo uma parte do Evangelho. E muitas vezes, assim, inconscientemente, a gente foge disso para não dar a parecer que é isso ou é aquilo. E evita determinados temas, mas não é a nossa proposta nem na apostila e nem na ministração aqui, de nossa parte. Senhor, obrigado por essa manhã, pela palavra, pela ministração, pela vida do Marcos, pela sua dedicação, estudo, preparo. Te pedimos que nessa manhã a tua bênção esteja sobre nós, sobre cada um de nós, sobre a igreja, e que a palavra de Deus seja aprofundada pelo Espírito Santo em nossos corações, trazendo a luz da verdade, a luz do esclarecimento. Em nome de Jesus. Amém. Um bom franguinho com quiabo ou com macarrão.